universidade, e foi a primeira, né, momento de tentar segurar essa destruição do planeta, e vieram várias entidades espirituais enfim, do mundo todo. O Dalai Lama teve aqui, todas as pagelanças, todos os índios, tarará, e um bocado de gente estava lá na casa da Denise, que naquela minha irmã, que era naquela época casada com o Perfeito Fortuna, que se envolvia muito com isso, que é uma pessoa aqui do Brasil, é um comunicador, né, do Brasil aqui. E aí me convidaram para um encontro, porque os índios da região onde eu fiz a escavação estavam me chamando, porque eles queriam saber sobre... Queriam conversar, queriam saber o que era arqueologia. Quando eu entrei, quando eu fui fazer esse encontro, que foi lá na Pedra da Gávea, me veio assim uma quantidade de índios, todos à minha volta, assim, e tinha um deles que fazia a tradução para os outros, não sei o quê, e eles iam me perguntando o que era arqueologia e por que eu estava lá desenterrando os mortos deles, né? Porque esse sítio era um sítio de arte rupestre, mas era também um enterramento. E eu não sabia como esse homem sabia que eu estava fazendo esse trabalho lá. E naquele trabalho eu tinha desistido, porque eu não queria mais desenterrar, não a arte rupestre, mas eu não queria mais desenterrar esqueletos, né? E aí, aí eu cheguei e falei comecei a conversar, né? Olha, o que era arqueologia, não sei o que, tal. E eles escutando, mas a gente veio, como arqueologia, a gente veio da onde, como é que é? Todas aquelas minhas perguntas de infância ele foi me fazendo, né? Ele falou, olha, tem a teoria de Darwin, que é assim, assado, a gente, né, veio do macaco. Quando eu falei que a gente vinha do macaco, australopiteco, macaco, não sei o quê, o homem saiu que nem um furacão, né? Aí começou a revolução, porque ficou com assim, ele não compreendia como eu podia falar uma coisa dessa, e era toda uma tensão, porque era uma tribo inteira olhando para mim, e eu no meio da roda, né? E aí foi, no final das contas, ele parou e tudo, o dia inteiro isso, o dia inteiro, né? Porque era muito lento tudo, e eles raciocinavam, cada coisa que eu falava levava um tempão para eles raciocinarem, conversarem entre eles, não sei o quê. Aí ele chegou e falou assim, mas sabe o que acontece com vocês, homens brancos? Vocês que são a cultura da morte, porque vocês esquecem todo mundo, vocês estão lá desenterrando os nossos mortos, mas para a gente eles não estão mortos, eles estão vivos. Eu sei o nome de cada um que está lá, só que um sítio arqueológico de 4.000 anos atrás, tá? Eu sei quem está lá, quem não está lá, quem foi, quem não foi, que não sei o que, não, mas vocês não. Vocês precisam anotar na agenda até o que você não lembra do que você vai fazer amanhã. Vocês são um povo esquecido, vocês esquecem, vocês não têm emoção, vocês destroem as coisas dos outros, vocês não sabem de nada, porque vocês não têm memória. E é verdade, a gente é uma cultura esquecida, é uma cultura que não tem memória. É uma cultura que tem que ter uma agenda para fazer o que vai fazer o dia seguinte, tem que olhar na agenda. É uma coisa assim extraordinária, é um nível de esquecimento muito grande. E a gente está falando de povos aborígenes, povos de floresta, que tem relação de 4.000 anos com a questão da tradição oral. E já dizia Platão que o homem começou seu esquecimento como quando começou a escrever. Porque quando a gente começou a escrever, a gente perdeu a arte da memória. E a arte da memória é você atualizar todos os seus conhecimentos à luz do presente. E é sempre renovando isso renovando isso com os acontecimentos atuais e atualizando o seu passado no presente, né? E isso foi uma questão muito importante que Platão se colocou quando ele escreve isso, né? E nós realmente somos os povos do esquecimento, né? A gente vive apenas o esquecimento. E se não fosse essa rede que está acontecendo de internet aí, que todo mundo acessa tudo, mas também de uma forma doida, né? Seria chama-se, como um oráculo, né? O Google é um oráculo que a gente acha que pode aceder tudo, todo tipo de conhecimento, é o maior, digamos, é a maior biblioteca, o maior arquivo do mundo atual, né? Esse arquivo virtual, que eu acho fantástico, porque a gente, né, pode aceder a muita informação, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tão esquecido de nós mesmos.
numa cultura tão esquecida. É isso que eu queria compartilhar com você, Ana. E do outro. Sim. Esquecemos do outro. Verdade. Totalmente esquecemos. Quando eu tento estabelecer uma relação empática com o outro, eu tenho que tentar entender o outro na sua diversidade. E a sensação que tive é que faz exatamente isso com o momento histórico. Foi fascinante. Uhum. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Márcio, abre aí seu microfone. Isso. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer pela oportunidade que vocês estão proporcionando para a gente, né? Obrigado também, Fernanda, por ter aceitado o convite aí do Jorge, da Estela, e poder estar compartilhando esse conhecimento, né? Naquele dia da Elza Lima, você estava até presente também, eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre essa consequência da pandemia em estar, de certa forma, democratizando um pouco isso também, né? E queria te dizer que foi muito importante eu estar aqui hoje ouvindo, né? E vou tentar, né, virar um multiplicador de muita coisa que você passou, porque eu também sou professor de História, eu trabalho na Rede FATEC, aqui no bairro de Santa Cruz, que você deve saber que é um bairro que tem muita história, né? Sim, eu conheço Santa Cruz. E eu trabalho num prédio, né? Onde foi o antigo matadouro, e atrás desse prédio, as ruínas do século XIX do primeiro matadouro, né? Que teve uma importância tamanha para a região. E aí, até complementando um pouco essa questão que você fala da memória, né? O quanto a gente tem muita coisa ali esquecida, né? E que a gente vem fazendo um trabalho lá de formiguinha, né? Eu trabalho num centro de memória também da escola e faço parte do NOP. Não sei se você já ouviu falar, que é praticamente pioneiro na atividade de ecomuseu, né? Sim, sim. Isso. Então, eu acho que foi muito legal. Agora, fazer também até uma comparação, né, de ter essa oportunidade da Elza, né, na última roda de conversa, e você, né, onde a gente percebe esse envolvimento, essa intensidade, né, e que, às vezes, aí eu vou falar como fotógrafo, né, iniciante, né, mas como fotógrafo, que às vezes a gente precisa ter mesmo essa aproximação entre o curador, né, e o artista. Gostei muito dessa sua fala aí, desse envolvimento, e fica explícito, né, no seu trabalho, né? Porque às vezes o curador também tem aquela fama daquele que só vai cortar, né? É verdade. E eu achei bem interessante essa questão que você coloca, e muita coisa do que você falou, fiquei aqui anotando bastante, né? E muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estar compartilhando todos esses conhecimentos, né? Que às vezes a gente tem muita dificuldade, né? Mesmo com a internet, enfim, de ter acesso. Nada melhor do que a gente estar aqui, né? Trocando essa ideia, né? Com uma pessoa que tem uma experiência tão grande e de maneira tão simples, né? E o envolvimento, né? Mais uma vez falando dessa sua intensidade no trabalho, desse envolvimento. Tá? Muito obrigado, e foi muito legal. O Márcio, eu sou muito fã de Santa Cruz, principalmente dos poetas de Santa Cruz, porque vocês fabricam grandes poetas por aí, né? Quem que você conhece? Mas isso já faz muito tempo, mas eu tinha uma aproximação muito grande com essa galera toda de Santa Cruz e também... Tem o Marcos Saraiva, né? Sim. O Saraiva, o Valdir Barreto. Tadeu, né? Também. O Valdir Barreto também, um grande poeta vindo aí. Agora não está mais aí, agora está morando em outra cidade, mas também é. Pô, bacana, adoro Santa Cruz. Um lugar extraordinário. Gente, muito obrigada, Márcio. Obrigada mesmo pelas palavras, viu? Obrigada. Dulce, você quer comentar alguma coisa?
Não, já que dá uma palavrinha, reiterar todos os elogios, porque você merece. Obrigada. Agora, uma curiosidadezinha: o seu avô chegou a ver todo esse resultado Não, das histórias? ele não viu, na verdade, ele faleceu bem antes de tudo isso. Ele faleceu quando tinha 17 anos de idade. Ele não viu nem sequer eu como arqueólogo, mas ele está aqui comigo. Na verdade, ele está vendo, né, o tempo todo. Porque eu sou um pouco dele, né? Eu trago ele comigo o tempo todo, né? Então ele está aqui, apesar de eu não vê-lo, mas eu sinto ele, né? É por amor mesmo. E a profissão que eu escolhi foi por conta dele, né? Pelo amor que eu sentia por ele. Fez sentido, né, naquela cabeça de criança, eu começar a mexer com tudo isso. E com uma pessoa que era tão simples e que não tinha nenhuma escolaridade, né? Ele era uma pessoa muito simples. A minha avó, que era a pessoa erudita, realmente erudita, se apaixonou por esse homem do campo. Quando ele se apaixonou, ele não sabia nem ler e escrever. E aí ela ensinou a ele a ler e escrever. E aí, quando ele encontrou as figuras, o livro, para ele, era uma coisa muito importante. Porque o mundo se abriu quando ele entendeu o que eram aquelas palavras e aquelas figuras, que aí ele resolveu inventar, porque ele também, né, não estava a fim de ficar só aí, porque ele era um homem, né, do campo mesmo. E se tornou uma pessoa extraordinária, né? Muito autêntico. É isso, é uma pena mesmo ele não ter estado aqui, mas ele está. Faz parte, né? Verdade, faz parte. O importante é como você fala dele, pelo visto, sua irmã também, né? Sim. E a história segue, né? Segue. E a Dulce é vizinha lá das Carmelitas. Opa! Pois é, por isso que eu e elas aqui coladas. Então, minhas amigas todas estão por aí, perto de você. Apesar que hoje em dia elas podem sair, né, mas para ir para médico. Isso, só porque para isso. Porque antigamente os médicos vinham até Isso. aqui, né? Vinham. Agora não, elas têm essa opção, mas muitas não fazem, né? Muitas não fazem. E são poucas, vão acabar daqui a pouco, né? Que não se renova muito. Né? É algo em extinção. O interessante é que, quando meu filho era pequeno, eu levava ele naquela pracinha no convento que tem lá dentro, que é deserto, quase ninguém vai. E aí eu conheci uma noviça, ela tinha, 18 anos, e aí ela disse que iria entrar para as Carmelitas. Falei, gente, o que é negar o mundo, né? Muito nova, vai entrar. E hoje a idade média das Carmelitas é o quê? Deve ser 60, 70 anos, né? Por aí, né? Elas são mais velhas. São mais velhas. São mais velhas? Sim, são mais velhas. A faixa de 60 para cima. Pois é, interessante isso. Né? E as noviças, a madre, a priora, ela fala, as noviças não me enganam, não, porque você tem que ter muito peito para poder entrar num lugar desse. Não é brincadeira, não, é porque às vezes a vida está muito difícil, a pessoa acha que ali vai ser mais fácil. Ela fala, coitada dessa pessoa achar que é mais fácil, a gente faz tudo, a gente faz nossa comida, a gente, entendeu, faz isso aqui, vive de doação. É aqui uma entrega mesmo à questão espiritual profunda, e é uma sabedoria, né? As carmelitas, elas são regidas, não é pelo Novo Testamento, é pelo Antigo Testamento, é pelas escrituras, né? Pelas antigas escrituras, então tem todo um outro envolvimento que não é o que a gente costuma ver por aí, né? Mas é isso, super obrigada, Dulce, por ter vindo também. Quem sabe eu é que agradeço, né? Adoro tomar um shopping em Santa Teresa. Quando acabar essa pandemia, a gente marca. Quando você vier aqui, é só subir um pouquinho a ladeira, tem a minha casa, e depois tem o bar do Serginho, que a gente pode tomar uma cerveja. Pronto, ali na esquina, combinado. onde sai o bloco das Carmelitas. Sim, né? Eu sei onde é que é, na esquina ali. Sim, com certeza. Vamos embora.
Maravilha. Fernanda, Oi. Fernanda, queria acrescentar um negócio que a Dulce falou, do vovô. Eu penso, assim, ter convivido com ele, eu queria colocar isso, né, como artista também, que para ser um artista não precisa de tanta cultura, assim, tanta coisa, sabe? Porque ele era um homem do campo, Dulce, mas ele era um diretor de teatro, porque quando chegava à noite, ele pegava, nós éramos 8, né, na casa, ele pegava, então ele dividia, então ele fazia o roteiro era dele, aí alguém fazia sonoplastia, que era pegando as panelas, aí o outro fazia figurino, que era pegando as roupas da minha avó, e aí ele montava peças, sabe? E a gente, cada noite era uma peça diferente. Então, olha que rico isso também, né? E durante o dia ele ensinava a pintar, pegava cerâmica, e toda essa origem também indígena, então, muito lindo isso, né? Então, hoje eu penso a arte muito assim, igual o Jorge Fonseca, que ele era maquinista de trem, e ele bordava, porque ele levava o carvão, né, nos vagões, e o trem muito lento, aquela coisa chata, e ele queria ser um artista, mas ele era um rapaz simples. Então, ele ia bordando as náguas e contando as histórias da vida dele, e do que ele achava. Né? Então, acho que isso é tão interessante, porque a gente tem tantos artistas aí que não sabe que são, né? Verdade. E virou uma coisa tão E tem uma elitista. coisa que a Fernanda falou do artesanato, que ela falou breve, mas é a arte com letra maiúscula, né? Sim. O artesanato vem de pessoas simples, né? Uhum. Isso Ele a virou gente uma tem coisa que meio- reconhecer. Virou uma coisa meio glamourosa, meio egocêntrica, a arte hoje em dia, né? E se perde muito dessa coisa mais enraizada, bonita, né? Que fica. Exatamente. Uhum. É isso. Verdade, com certeza. Bacana, gostei do comentário. Posso? Ah, não, tem alguém? Não, depois. Não, pode falar, Cristina, pode falar. Certo? Pode. Não, a segunda coisa fantástica, eu acho que está misturando a vida profissional com a vida quotidiana e pessoal, é bellissimo, porque significa que não tem um limite da sua personalidade, não é uma Fernanda de um lado, uma outra Fernanda do outro lado, é muito lindo. Me colpì muito o seu conto dos índios. De verdade, é uma coisa muito emocionante. A gente deveria pensar muito. Mas eu queria te dizer, eu entrei no site, só um momento, para ver alguma coisa, e me colpì a foto de mulas que fotografa Lucio Fontana, mas eu não consegui ler. O que você fez com o trabalho de Fontana? Ai, nem Para mim é um deus. Então, Lúcio Fontana para mim é muito importante, porque eu fui estudar Torres Garcia lá no Uruguai, enfim, e acabei no Chile. E no Chile eu encontrei um colecionador de arte que era um humanista. Ele era argentino, mas morava no Chile, uma pessoa espetacular. Ele criou os primeiros cineclubes na Argentina, já era um senhor, né? E ele tinha uma coleção, ele era um colecionador, e ele tinha uma coleção muito incrível. E era uma coleção que ele se relacionava amorosamente com essa coleção, sabe? Era uma pequena coleção, mas muito preciosa. E eu, como não tinha muito o que conversar com os chilenos, eu fui casada com um chileno e, portanto, fui morar lá. E aí eu vivia na casa dele e ele fazia uma coisa extraordinária como colecionador, que é raro. Ele dividia a coleção dele com o mundo. Então, ele fazia pequenos encontros, não eram bem pequenos, né? Eram pequenos, mas não eram pequenos, porque ele pensava a sua própria coleção. Então, ele fazia os recortes, e um recorte que ele começou a pensar foi o Fontana, que ele tinha Fontana. E aí o recorte é o seguinte, o recorte era poder fazer uma pequena exposição sobre a coleção dele e chamar os maiores especialistas do mundo para discutir a coleção, através das embaixadas, né, no Brasil e tudo mais. E aí
a Embaixada Brasileira e italiana lá, né? E aí eu fiquei fascinada, primeiro pela coleção, e depois eu fiz um estudo profundo e descobri muitas coisas sobre o Lúcio Fontana, principalmente no catálogo Razoné dele, que faltam obras, porque ele era um verdadeiro mulherengo, né, o Fontana. Então, as obras que ele fez com as mulheres, arquitetas maravilhosas, Nanda Vigo, inclusive eu falei com a Nanda Vigo, ainda viva, não constam no catálogo dele. E são obras incríveis, porque são obras arquitetônicas, com aquela mesma ideia da espacial, né, do corte na tela, só que esses espaços, ambientes, que são ambientes espaciais, né, que ele chama, né? Sim. Ambientes espaciais, né? Concetti spaziali, sì. Isso. Spaziale. Exato. Aí olha, ele era um homem extraordinário, né? Com um manifesto espacialista. Eu me tornei uma especialista em Fontana, acabei dando palestra na Argentina, no Chile, na Itália sobre ele, escrevi sobre ele, assim, mas é isso. Então, você fez um livro ou é somente eu fiz os estudos da exposição que teve do Fontana no CCBB, que, na verdade, a origem dessa exposição... Infelizmente, o Brasil é um país muito difícil, né? Então, eu fui, na verdade, acometida de um roubo de ideias, que é o que aconteceu com a exposição do Fontana no Brasil, porque fui eu que elaborei aquela exposição e como eu morava no Chile, não me avisaram que estavam fazendo a minha exposição, chamaram outra pessoa para concluir. Uau. Então, eu fiquei muito chateada, porque eu fui passada a perna de uma forma muito horrorosa, sem saber, mas eu ainda assim, como tenho esse meu jeito, mesmo assim na exposição eu ainda tive a oportunidade de conseguir fazer um pequeno catálogo sobre o meu trabalho de descoberta da obra do Fontana que ninguém conhecia, né? Ah, que lindo, maravilha. Posso passar para você depois, se você se interessar. Oh, muito. Não, para mim, olha, Fontana, eu conheci a obra de Fontana indo em um museu quando eu tinha 13 anos, 12, 13 anos, no Museu Borghese a Roma, claro. E, sabe, no meio de Canova, Raffaello, blá, blá, eu virei uma esquina e, bum, eu tinha um Fontana lá. Para mim, com 13 anos, eu fiquei, não é apaixonada, comecei a pensar o que podia ser arte, na verdade. Eu não fiz escola de arte, então mas é incrível o que ele podia fazer, de verdade, com somente um corte na tela, somente, entre aspas. Esse somente corte na tela, ele acabou com o sentido de bidimensionalidade do espaço pictórico, né? Esse somente, ele trouxe... Sim, por isso eu falo entre aspas, porque... Ele trouxe a possibilidade da pintura ser tridimensional e toda a discussão espacial que ele traz, né? E cosmológica mesmo, né? Interessante. Depois com muito prazer. Se você tem alguma coisa escrita com deixa aí o contato para a gente poder entrar aí com o Jorge, para aí a gente poder passar esse trabalho para você, se você se interessa por isso, tá bom? Obrigadíssimo. Nada. Seja bem-vinda. Alfredo, você quer falar alguma coisa? Quer abrir seu microfone? Obrigado. Eu quero falar que eu fiquei extasiado com essa apresentação, com os comentários, com a participação de todas as pessoas. E eu fiquei calado porque achei por bem ficar calado mesmo. O que eu posso dizer, admiro muito a Fernanda, inclusive ela está me ajudando a fazer um trabalho, e a irmã dela também, a Denise. E teve oportunidade de ouvir vários relatos da Fernanda, assim, tete a tete, que são realmente extraordinários, né? E eu sugeri, enfim, me permiti propor para ela
ela fazer um relato, ela escrever sobre essas histórias que são realmente fantásticas, né? E quantas outras que, evidentemente, estão dentro da memória dela. Então, muito obrigado por tudo. Jorge, muito obrigado aí pela organização e por tornar possível esse evento, né? E, mais uma vez, a você, Fernanda, muito obrigado. Obrigada, Parabéns. Alfredo. Obrigada, sim, Extraordinário. pelas Parabéns. suas palavras. Obrigada mesmo. Muito bom você ter vindo. Com certeza, não podia faltar, né? Obrigada. Obrigado. Marco, você abriu a câmera, você quer comentar alguma coisa? Quer abrir o microfone também? Fernanda? Sim. Alô? Oi. Tá ouvindo. Querida, eu só tenho que dizer o seguinte, eu vejo assim claramente como tem muito amor no seu trabalho, entendeu? Então, assim, eu acompanho alguns deles, sabe, ultimamente, e vejo aí como você tem um amor profundo, isso está estampado nos seus olhos, está no seu sorriso, e acho que irradiou todo mundo aí hoje, um trabalho bacana que está realizado aí hoje. Valeu, parabéns, querido. Beijo grande. Obrigada, Mar. Obrigada mesmo. Super obrigada. Tem umas pessoas que estão com o microfone e com a câmera fechada. Se alguém quiser falar, só abrir a câmera para a gente ver. Ou as pessoas já saíram? Jorge, quer comentar alguma coisa? A gente pode ir encerrando. Mais ninguém falar? Claro, quero sim comentar com a Fernanda, agradecer, né, Fernanda? Obrigado mesmo, assim, por essa viagem no tempo, né? Acho que essa questão da arqueologia, né? A proposta da arqueologia da imagem, né? Você trouxe uma clareza, né? Como a Denise falou, uma excelência no teu trabalho, né? E como é que você trouxe uma clareza muito, né? Ficou muito claro, né? Toda essa viagem desde da Idade da Pedra até hoje, né? E como é que isso é vivo, né? Como é que você deixou isso muito claro, né? Que não dá para resgatar, mas como você consegue viver isso agora? Como é que você consegue fazer isso por nenhum viés, mas sim trazendo isso, né? Para o momento atual, vivendo isso dentro de cada um, né? Como é que nós somos tudo isso, né? Verdade. Acho que você traz isso com uma clareza muito, muito grande, né? Então, te agradecer mesmo por esse momento, por esse ensinamento, por essa clareza toda mesmo, né? E como importante, né? Eu fico pensando assim, como não sabia dessa história que você sabia da tua história como arqueóloga, mas não sabia dessa história que foi teu avô, né, Chico Terra, que mostrou lá. Danadinho, né? E quanto que essa questão também artística, né? Como é que isso ficou muito presente na vida de você, né? Na tua, da Denise, né? Como é que eu vivo isso muito no dia a dia com a Denise, né? Essa questão da arte o tempo todo, né? E com você e com ela, né? Como é que isso é muito vivo. E acho que isso vem muito também quando a Denise fala da questão da participação lá do teu avô, que também era um artista, né? Na questão do teatro, aquelas histórias, né? Eu até coloquei aqui, se marcar aí uma roda de conversa com a história da família Terra, isso aí dá mais ou menos uns 5 dias de Zoom direto, né? Porque eu já ouvi história, né? Até uma história que você contou, não só desse momento lá da Eco 92, né? Que é muito engraçado, isso pode ficar depois para uma outra conversa, que é uma história sobre a proximidade de vocês com o Dalai Lama, quando esteve aqui no Rio, que é muito engraçada. Né? Isso aí é outra história, né? Então, eu vejo assim, né, que o quanto que isso veio da raiz mesmo, né? Quanto que isso fica muito presente em você na questão da arte e da fotografia, na fotografia que eu digo na questão iconográfica, né? Porque isso nasceu com você lá desde pequena, né? E você
vê esse interesse pela arqueologia da imagem, né? O quanto que isso fica muito presente, como é que se lida disso de uma maneira muito apaixonada, né? Muito amorosa, né? De muito entendimento do outro, né? Da humanidade, né? Isso é muito bacana, isso é muito importante para um curador, né? Acho que isso faz toda a diferença, né? Isso fortalece, eu diria, né? Como um arqueólogo mesmo, você está escavando o artista, né?